Terça-feira, dia de MGTV Responde. O tema desta semana é o preconceito, quando a falta de respeito à opção sexual extrapola limites. Na reportagem que nós vamos acompanhar agora, você vai ver a preocupação de uma mãe, a falta de opção de quem busca trabalho e superação de quem conseguiu mudar a própria vida. Aos 16 anos, começou a procurar emprego, mas não conseguiu. E o motivo, segundo ele, o preconceito contra a orientação sexual. As pessoas falavam assim, ai, não vai dar porque já arrumei outra pessoa, né? E era assim, arrumava uma desculpinha pra não colocar, assim, pessoas assim como eu. Os 2 trabalhos que conseguiu não deram certo e ele começou a fazer programa como travesti à noite. Não era bem o que ele queria. A gente, assim, quando vai pras ruas, a gente corre muito risco, né? Muito risco das pessoas maltratar a gente, né? Como, assim, risco de alguém dar um tiro. Quando finalmente conseguiu um emprego de carteira assinada, começou a largar a prostituição, mas teve que se esquivar do preconceito. Já era muita piada, mas a gente não pode ligar para essas coisas assim dentro do serviço ali do trabalho, porque a gente corre risco muito assim de perder, né, o serviço. A mãe sofre junto com o filho. E eu acho que essas pessoas deveriam parar de fazer isso, né, porque é ruim para a família, a gente fica chateado. Eu mesmo fico chateado quando vejo uma pessoa na rua olhar meu filho torto, fazer uma piadinha. A transexual Tina é diarista, mas não era bem isso o que ela queria ser. Por isso fez vários cursos. Fiz de manutenção de computador, fiz cabeleireira, fiz manicure, fiz também operadora de telemarketing. Só que na hora de conseguir emprego... Eles até me chamam, mas quando eu chego lá que me apresento, aí não vou nem ao processo final, nem aquele processo que é o de conversar, né, não faz nada. Eles assim dizem que eu não tenho um perfil da empresa e pronto. O que eles contam foi verificado em um trabalho feito por esta pesquisadora. 21% dos participantes da Parada do Orgulho Gay de 2009 disseram que não foram selecionados ou foram demitidos por causa da orientação sexual. Nessa pesquisa ficou claro que a maioria delas nem passa no processo de seleção. Pelo preconceito, né, de quem está contratando, a não ser empresas que usem só digitação e voz. Por lei, casos como esse não deveriam existir. É o que reforça a coordenadora de recursos humanos. O que nós vamos buscar é um profissional que atenda à necessidade da vaga, né, em todos os requisitos que ela traz, em termos de experiência, de formação, não de opção sexual. A pesquisa quis saber ainda se os entrevistados já tinham sofrido algum tipo de preconceito por colegas de escola ou faculdade. 43,8% disseram que sim. Preconceito que pode causar desmotivação, prejudicar a aprendizagem, a capacitação profissional. E isto acaba refletindo na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Para a pesquisadora, educação ajuda, mas sozinha não resolve. É cultural esse preconceito contra essa população. Então, às vezes a pessoa passa pela academia, passa pela universidade, pela escola, mas a família, o ambiente social, as piadas homofóbicas, a visão dessa chefia sobre esse pessoa que ele é inferior, que ele produz menos no local de trabalho, pode não mudar em nada. E apesar de todas essas dificuldades, não desistem do sonho. Eu pretendo chegar à carreta. Eu vou tirar a minha habilitação de carreteira. Qualquer prática discriminatória ou que limite o acesso ao emprego por motivo de sexo, raça, cor e estado civil é proibida por lei. Mas na prática, como vimos, é bem diferente. Então, para esclarecer as suas dúvidas, nós recebemos o advogado William de Oliveira. Faça sua pergunta. Em Uberlândia e região, o telefone é o 3218-3454. Patos de Minas e cidades vizinhas é o 3823-9400. A gente começa aqui falando sobre essa matéria que acabamos de ver, né, doutor William? Essa questão, hoje as empresas, principalmente os responsáveis, eles devem ter um certo cuidado na hora de contratar ou então na hora de demitir, independente se a pessoa tem um lado homossexual ou não? Sim. A empresa, não só na contratação, mas durante o contrato, ela deve pautar a sua conduta pela aptidão profissional da pessoa e não pela orientação sexual que ela tem.
Inclusive, a legislação pós-95 vem justamente para socorrer esse tipo de situação. Se tiver alguma questão de preconceito, discriminação, o empregado, inclusive, pode pleitear a reparação disso, porque isso afeta diretamente a imagem dele perante não só os colegas de trabalho, como ao mercado de trabalho como um todo, né? Isso dificulta realmente a inserção da pessoa no mercado de trabalho. E a empresa tem o dever de coibir esses comportamentos, inclusive, entre os seus colaboradores. O que caracteriza, então, na prática, esse assédio moral? Como que a pessoa pode identificar, às vezes está sofrendo, e é claro que ela não acha natural, mas ela pode achar que isso não vai levar em nada também, se reclamar. Hoje em dia o problema maior disso é se fazer prova, porque normalmente as conversas sempre se dão em ambientes fechados, particulares. Então, e-mails, alguma testemunha que presencia alguma discriminação, alguma diminuição da pessoa em razão da sua orientação sexual, ela deve sim ser coibida. A pessoa, se sentir realmente atacada, ela pode inclusive fazer uma ocorrência, pode fazer uma série de medidas para preparar uma ação judicial, para aí sim discutir a questão. Eu até gostaria que voltasse a falar, William, nessa questão dessa lei de 95, não é? Sim. Porque todo mundo fala, não, mas antes não era assim, agora é. Existe uma diferença. Essa lei ela veio para modificar exatamente isso. Exato. A Constituição já previa a defesa desse direito à imagem, direito à honra, à intimidade, inclusive à opção sexual. Só que isso não era isso não era regulamentado. Hoje a lei veio dizer o que é e o que não é. Ou seja, se eu trato a pessoa de um modo discriminatório em razão da opção sexual, a lei já fala que ela tem inclusive direito a ser indenizado ou, se for demitido, a ser reintegrado aos quadros da empresa. Ou receber uma indenização pelos valores que ela teria que receber durante o contrato de trabalho em dobro. Então, a lei veio para dizer realmente o que acontece na hipótese de discriminação. Não ficou mais uma coisa assim que seria só, o juiz é que vai decidir. Não, já tem um parâmetro legal para se definir a questão. E aí a gente tem em relação à punição, a empresa e também a punição de quem pratica, supondo que seja um funcionário dentro daquela empresa? Sim, a empresa, porque ela tem o dever de orientar a conduta dos seus empregados, e o próprio agressor, porque ele infringe uma norma criminal, que hoje o preconceito de toda e qualquer sorte ele é punido, inclusive pode chegar até a reclusão, dependendo da situação. Temos aí todas essas ferramentas, doutor William, mas ainda tem uma questão. Por exemplo, como vimos aí na matéria, a pessoa diz que quando ela vai ser contratada, a hora que ela vai passar pelo primeiro processo, a hora que verificam que o nome é masculino e a característica é feminina, já nem segue mais o processo. Nesse caso, não tem como provar que houve uma discriminação? Nesse caso, poderia até se falar em indício de que a contratação houve, não né? prova. A prova ela foi tem o que caso ser na reportagem. Exatamente, tem que ser uma prova concreta, ou seja, um e-mail, alguém que presenciou algum termo mal colocado, alguma ação ou do empregador ou de outro empregado para realmente atacar a orientação sexual da pessoa. Mas no caso do processo seletivo é muito subjetivo, porque o empregador normalmente vai falar que ele não preencheu os requisitos do cargo. Mas às vezes não é isso que acontece na prática, infelizmente. Bom, nós recebemos a ligação do Fernando do bairro Tibério. Ele quer saber então como se define o preconceito no trabalho. Bom, o preconceito no trabalho é quando a pessoa tem uma orientação que normalmente ela é divergente do que é aceito na sociedade. E não só sexualmente, mas em outros aspectos. Olha só, o Paulo do bairro Custódio, ele disse que sempre quando vai ao banheiro os amigos fazem piada dele. Como trabalhar esta questão? Isso já seria mais o famoso bullying, né? Já não é muita intimidade. Há essa mistura também do desrespeito com o bullying, hein, doutor William? Sim, bastante. Você ataca um problema físico, às vezes, da pessoa. E não é só essa questão do uso do sanitário, mas tem outros. Às vezes a pessoa tem algum outro problema físico e aí os colegas de trabalho fazem piadas. Isso realmente não é admissível. A empresa tem que tomar uma medida, inclusive as medidas disciplinares previstas. Cabe à empresa, então, e a pessoa pode buscar as medidas legais por meio de um advogado ou pelo juizado? Qual que é o caminho? Nesse caso, como é decorrente da relação de trabalho, ele tem que procurar a justiça trabalhista. Né? Então, ele formaliza isso através... Ele não precisa nem de advogado, necessariamente. Ele mesmo pode ir lá e formalizar uma reclamatória. Ok. Feita a reclamação, ela vai ter instrução normal, ele leva as testemunhas ou as provas que ele tiver e o juiz vai dar uma sentença. Se ficar realmente comprovado que a empresa foi omissa no combate a essa situação, a empresa também vai ser responsabilizada. Tá, então, a gente agradece a presença do Dr. William de Oliveira, que é advogado, e a presença de vocês que participaram com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.